Pois muito bem, gostaria de apresentar a todos vocês uma introdução aos estudos patrísticos, sobretudo qual é a importância da patrística e da patrologia. Muitos de nós, como cristãos, pois temos pouco conhecimento dos padres da igreja, quem são, qual é a sua importância para a nossa vida cristã, para o nosso ministério, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, e também para edificar a fé nas nossas famílias, qual a importância dos padres da igreja. Portanto, eu gostaria de apresentar para vocês, no dia de hoje, uma pequena síntese dos motivos principais pelos quais nós temos que conhecer as obras, a vida, a espiritualidade dos padres da igreja. Portanto, esse vai ser o tema de hoje, importância dos estudos patrísticos na vida da igreja, na vida das nossas famílias e das nossas comunidades. Pois muito bem, em primeiro lugar, aqui faço minhas as palavras que nós temos um documento da Congregação para a Educação Católica que escreve sobre a importância, sobre o estudo dos padres da igreja. Está destinado sobretudo na formação sacerdotal, mas serve também para toda a nossa vida cristã. Ali ele elenca quais são os motivos principais pelos quais nós devemos conhecer os padres e menciona esse documento da Congregação para a Educação Católica, sobretudo 3 motivos. O primeiro é porque os padres da igreja são testemunhas privilegiadas da nossa fé, do início da nossa fé e também dessa fundamentação da nossa fé cristã. Eles viveram em épocas difíceis, sim, mas também épocas privilegiadas. Muitos deles foram discípulos dos apóstolos, escutaram a pregação dos apóstolos. Portanto, diz esse documento da Congregação para a Educação Católica que eles são testemunhas privilegiadas da tradição. Eles viveram nesses séculos em que a nossa tradição cristã estava justamente crescendo, alimentando-se da fé, da oração, da vida litúrgica do nosso povo. Portanto, eles são esses autores que nos transmitiram essa tradição, que presenciaram o desenvolvimento, o crescimento da nossa tradição cristã. Portanto, eles são um elo importantíssimo na nossa formação. O segundo motivo que a congregação, nesse documento sobre a formação na formação cristã, os padres da igreja na formação cristã, ele diz que o método que usa os padres da igreja, o método usado pelos padres, é um método do qual nós podemos aprender muito nos dias de hoje, sobretudo para aqueles que estudam a teologia e também a filosofia. O método patrístico é um método aberto a Sagradas Escrituras e também, como eu dizia, à tradição vivente da igreja. É um método que procura conhecer a fé, transmitir a nossa fé através da tradição, através da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição têm um lugar privilegiado no método teológico e filosófico dos padres da igreja. Eles são esses grandes ouvintes da tradição e são aqueles grandes estudiosos da palavra de Deus, né? Portanto, nós temos muito para aprender dos padres da igreja. Além disso, é um método que inculturou a fé nas sociedades daquela época, mas, ao mesmo tempo, resgatou elementos válidos daquela cultura no linguagem da nossa fé. E não somente isso, eles também, esses elementos resgatados da cultura pagã, profana, válidos, bons, belos,
eles também foram sublimados pelo pensamento patrístico. Os padres da igreja não somente enculturam a fé nas sociedades da sua época, também assumem elementos válidos, belos, instituídos por Deus na natureza humana e na natureza das sociedades de todos os tempos, mas eles também elevam, sublimam esses conhecimentos, esses costumes, essa vida, essas tradições, eles elevam dentro de um patrimônio espiritual mais profundo, mais rico. E também o método patrístico é um método aberto ao mistério da nossa fé. Não é um método racionalista, fechado, é um método que harmoniza fé e razão, inteligência e coração, vida e ação, né, também. Então, é um método aberto ao mistério completo da nossa fé. Não é um método fechado em uma só das suas características. E, finalmente, o terceiro motivo que sobressai, pelo qual devemos conhecer os padres da igreja, é a sua riqueza espiritual, cultural e também apostólica. Os textos patrísticos nos elevam culturalmente, espiritualmente também, no nosso apostolado, no nosso serviço ao próximo. É uma riqueza, do ponto de vista também da nossa espiritualidade cristã, a leitura e a meditação dos textos dos padres. Muitos deles eram pastores, eram bispos, eram pregadores da palavra de Deus, administradores dos mistérios, dos sacramentos de Deus. Portanto, toda a doutrina que eles nos ensinam está em comunhão e nos leva também à vida cristã, à santidade cristã. Toda a finalidade da explicação exegética dos padres, as explicações mistagógicas, os livros, os tratados, está tudo em função da santificação cristã. Busca que o leitor cresça no amor de Deus e do próximo. É aquilo que Santo Agostinho dizia no livro sobre a doutrina cristã, que toda a finalidade da doutrina cristã é edificar o amor de Deus e o amor do próximo. Pois os padres da igreja foram essas personalidades da nossa fé que fizeram isso de modo sublime, de modo excelente. Edificaram o amor de Deus e o amor do próximo. Contudo, uma pergunta talvez nos fique ainda no ar. Mas quem são os padres da igreja? Ok, estou já convencido da importância de conhecer, de ler, de meditar a obra dos padres da igreja. A maioria deles foram santos, né, reconhecidos pela igreja, canonizados pela igreja. Mas estou convencido da necessidade de conhecer a vida desses santos, de meditar a sua doutrina. Mas quem são? Quem são os padres da igreja? E para isso eu gostaria de trazer aqui para vocês a conhecimento um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 9, que Jesus diz assim: E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Portanto, se Cristo nos proibiu chamar Pai sobre a terra, os pais da igreja, né, os padres da igreja, por que nós os chamamos padres da igreja? Acaso isso contradiz esse mandamento do Senhor de não chamar ninguém pai sobre a terra? Em que sentido nós podemos chamar, porque a igreja os chama padres da igreja? Vamos ver se nós encontramos nas mesmas escrituras a resposta. E temos outro texto desse mesmo capítulo 23, que parece que contradiz esse mandamento do Senhor que ele acabou de nos dar. Diz assim, continua um pouco mais abaixo, Jesus
discutindo com os fariseus, diz: Vós dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas, né? Jesus coloca isso na boca dos fariseus. E ele depois diz: assim testemunhais contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Aqui está acontecendo algo estranho. Poucos versículos acima, Jesus proibiu-nos chamar alguém pai sobre a terra, e versículos após, ele diz que, de fato, os fariseus são filhos desses pais que mataram os profetas. Há aqui uma contradição aparente nas palavras do Senhor. Não, sabemos que não existe uma contradição, mas uma contradição aparente. Qual é a solução? Continuando nas Escrituras, cito aqui para vocês o texto de Efésios 3, 14 e 15, que o apóstolo Paulo diz assim: por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve o seu nome toda a paternidade no céu e na terra. Em outras palavras, São Paulo está dizendo que existe uma paternidade no céu e na terra. Ou seja, existem pais, uma paternidade no céu e na terra. E continua na carta aos Coríntios, diz também: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos muito amados. Com efeito, ainda que tivesseis 10.000 mestres em Cristo, ou pedagogos em Cristo, não tendes muitos pais. Ora, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus, pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Ou seja, Paulo está dizendo que esses cristãos da comunidade de Corinto, embora tenha muitos pedagogos, muitos mestres, não tem muitos pais. E Paulo se coloca como pai desses cristãos, porque ele os gerou pelo evangelho, pela pregação do evangelho. Portanto, então, devemos ou não devemos chamar alguém pai sobre a terra? Porque nós dissemos que esses santos dos primeiros séculos são os padres da igreja, os padres da nossa fé, né? Os pais da igreja, os pais da nossa fé. Por que os chamamos assim? E a resposta nós podemos encontrar em um texto de Santo Ireneu de Leão, este grande bispo do século II, que no tratado que ele escreveu contra as heresias, no Adversus Hereses, no livro 4, ele diz o seguinte: a palavra filho, como disse alguém antes de nós, pode ser entendida de duas maneiras. Primeira, por natureza, porque nasceu como filho, e a segunda, por ser adotado ou por conveniência, ainda que continue a diferença entre ser e tornar-se. O primeiro nasceu do outro, o segundo foi feito pelo outro, respectivamente por via natural, secundum conditionem, em latim, ou por via de ensinamento, secundum doctrinae magisterium. Quem foi instruído por outro por meio da palavra é chamado filho de quem o instruiu, e este o pai daquele. Em outras palavras, Ireneu de Leão, nesse texto, está dizendo o seguinte: a palavra pai, padre, pode ser entendida de duas maneiras. Um sentido natural, físico, ou seja, quando uma pessoa gera outra fisicamente, pois são os meus pais físicos, de sangue, carnais, porque eu fui gerado por meus pais. Esse é um primeiro
significado da palavra pai ou padre, né? Em sentido amplo. Para nós, hoje em dia, a palavra padre já é um termo muito técnico, mas antigamente, até mesmo no português, nós, quando lemos algumas traduções antigas do Pai Nosso, em português, diziam Padre Nosso, né? Vamos rezar o Padre Nosso, ou seja, o Pai Nosso. Ok, tudo bem. Então, Santo Irineu está dizendo que existem duas maneiras de entender a palavra pai, ou por geração natural, ou que ele diz aqui, secundum doctrinae magisterium, ou seja, segundo o magistério da doutrina, literalmente. Ou seja, quando alguém ensina uma doutrina, transmite um magistério, transmite uma herança intelectual, cultural, moral a alguém, essa pessoa também pode ser chamada pai daquele que recebeu esse magistério, esse ensinamento. Portanto, nós vemos que os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Os padres da igreja são aqueles que nos transmitiram a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Eles nos transmitiram o patrimônio da nossa fé. Os nossos pais, carnais, materiais, nos transmitem um patrimônio, não somente o patrimônio econômico, que isso é o de menos, é o menos importante, mas qual é a importância dos nossos pais? Os nossos pais, os nossos parentes, nos transmitem um patrimônio espiritual, uma fé, um patrimônio moral, espiritual, uma riqueza espiritual, um modo de entender o mundo, de entender a vida, de confrontar-se com a situação do mundo. Essa é a grande herança que nós recebemos dos nossos pais carnais, ou seja, um patrimônio espiritual, um exemplo de vida, um modo de entender a vida. Essa é a grande doutrina, por assim dizer, o grande magistério que nos transmite os nossos pais. E os pais da igreja são, portanto, os nossos pais na fé. Nos transmitiram a nossa fé. São aqueles santos que nos transmitiram esse patrimônio, essa herança espiritual da nossa fé cristã. Os nossos pais na fé são os santos, que viveram o evangelho na sua radicalidade e nos transmitiram a mensagem de Deus, né? Esse patrimônio espiritual da nossa fé, não somente nos transmitiram um conhecimento intelectual, mas é toda uma herança espiritual que nos santifica, que nos une a Deus e que nos une aos irmãos. Esse é o significado profundo dos pais da igreja. Por isso eles são os nossos pais. E os nossos pais, assim como os nossos pais carnais, não são perfeitos em tudo, né? Tem também limites geográficos, históricos, o que nós quisermos, né? Mas são sempre os nossos pais. É meu pai, minha mãe. Né? Portanto, é importante para mim, para a minha formação, do ponto de vista humano, os meus pais, os meus parentes, né? A minha comunidade mais próxima, mais íntima que eu tenho. A nossa comunidade mais próxima, mais íntima como cristão, são os santos. E os santos padres têm um papel fundamental nessa história. Né? Porque eles vivendo no tempo perto de Jesus, que nos transmitiram esse contato com o Senhor, pois de uma maneira excelente, sublime. Essa é a importância que eu gostaria de transmitir para vocês do conhecimento dos textos, da vida, das obras, do pensamento e da espiritualidade também dos padres da igreja. Portanto, por isso é importante a patrística, os estudos patrísticos. Infelizmente, hoje, até mesmo na formação do nosso clero, se deixou em segundo plano os estudos patrísticos. Hoje,
inclusive alguns institutos, reduzem a patrística à história da Igreja Antiga. Não é a mesma coisa. Estudar história da Igreja Antiga, ainda que a patrística está muito unida à história da Igreja, mas não é um estudo simplesmente histórico. É um estudo muito mais amplo, porque aqui não se trata somente de fatos históricos, mas de um contexto, como eu dizia, esse patrimônio espiritual que nós recebemos dos padres da Igreja. Então, é muito mais amplo, não se reduz somente a um estudo de história da Igreja Antiga, que é importante, que tem o seu papel, que se deve fazer também um estudo da história da Igreja Antiga, mas estudar os padres da Igreja é aprofundar no patrimônio espiritual da nossa fé cristã. Eles foram os grandes responsáveis por aquilo que nós somos hoje. Um filho é aquilo que ele recebeu da sua família, pois os nossos familiares mais pertos na fé são os santos. E, em primeiríssimo lugar, os santos padres, né? Portanto, os padres da igreja são aqueles escritores, para colocar uma definição, que viveram nos primeiros séculos do cristianismo. Alguns colocam até o século VII, VIII, alguns inclusive dizem que até a chegada da escolástica no século XII, alguns até colocam São Bernardo de Claraval como também padre da igreja. A datação precisa, não importa tanto. Normalmente se vai até o século VII, século VIII, terminando a patrística grega com João Damasceno, no século VIII, ou a patrologia latina com Isidoro de Sevilha, no século VII, ou com Beda o Venerável, no século VIII. A datação, como eu digo, é de pouca importância. Mas a importância é que são esses nossos pais na fé, esses santos que viveram o cristianismo de modo profundo e que nos transmitem essa herança riquíssima da nossa fé. Nós somos hoje filhos da igreja, filhos de Deus, porque temos esses nossos predecessores, os nossos pais na fé, que nos transmitiram essa herança. Graças a eles somos o que somos hoje. Infelizmente, na nossa cultura atual, existe uma crise da paternidade, né? na nossa cultura odierna. Existe uma fragmentação, inclusive dentro das nossas famílias. Portanto, contudo, na nossa fé, ninguém está sozinho. Né? A nossa fé não é uma fé monádica, ninguém crê isoladamente dos demais. A fé é algo que nós recebemos da nossa tradição, da tradição de santificação cristã. Aquilo que Paulo diz na carta, aquilo que eu recebi, isso eu vos transmiti. Na noite em que Cristo foi entregue, ele tomou o pão, etc. Isso é o que faz um pai da igreja, um padre da igreja. Aquilo que ele recebeu, ele transmite ao seu filho. E, ao mesmo tempo, nós, sejamos nós partes da hierarquia da igreja, sejam também leigos, as nossas famílias cristãs, agora nós somos filhos dos santos que nos precederam. Mas nós temos também essa missão, esse chamado de ser também pais, e bons pais espirituais, transmitindo a fé para as seguintes gerações. Essa é a grande importância do estudo dos padres da igreja, do conhecimento da vida desses grandes santos que viveram o cristianismo de uma maneira exemplar. Né? Portanto, concluo simplesmente fazendo uma breve distinção. Muitos falam entre a distinção entre patrística e patrologia. A patrística se entende, em geral, o estudo da teologia dos padres, da espiritualidade, do contexto dogmático, né? Enquanto a patrologia é um estudo mais histórico-crítico, mais científico, mais filológico das obras, do pensamento dos padres, né? Contudo, o nosso estudo deve implicar as duas coisas. A parte espiritual,
contexto teológico, contexto doutrinal, e também a parte filológica, a parte histórica, a parte científica, da literatura cristã antiga também, né? Deve ser uma síntese, a patrística atual deve ser uma síntese sempre de patrística em sentido estrito e a patrologia, né? Por isso é importante o conhecimento das línguas, sobretudo o grego e o latim, para o estudo dos padres da igreja, porque eles falaram nessas línguas, eles pregaram nessas línguas, e para conhecer também esse patrimônio, essa riqueza que eles nos transmitem, nos transmitiram também nessas línguas. E não somente o grego e o latim, também havia padres da igreja que escreviam em siríaco, em copto, em armeno, etc. Não? Mas as duas línguas principais dos padres da igreja é o latim e o grego, que também faz parte do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio humano e também do nosso patrimônio cristão espiritual, o conhecimento dessas línguas. E todo aquele que quer aprofundar no conhecimento dos padres deve ter alguma noção também, algum conhecimento dessas línguas, ajuda muito. Portanto, fico por aqui, espero que tenha ajudado. Que Deus abençoe vocês. Desejo a todos uma boa leitura dos textos dos padres da igreja. Que Deus os abençoe.